Olá, minhas guerreiras, meus guerreiros alfartanos da saúde. Bem-vindo à nossa preceptoria do Alfacom. Eu sou a professora Adriana Borralho, estou aí com vocês com alguns assuntos na nossa área da enfermagem e hoje a gente vai dar início aí ao nosso módulo, primeiro módulo da hanseníase. Tá bom? Então, o que a gente precisa saber aí da hanseníase para poder acertar as nossas questões? Gente, a hanseníase é uma doença milenar. Tá? Uma das doenças mais antigas do mundo. É uma doença bíblica, né? Quem nunca ouviu falar aí da lepra? Então, a hanseníase é a antiga lepra, tá? E quem nunca ouviu falar do Lázaro leproso, né? Lá da Bíblia. Pois bem, infelizmente, no nosso país, ainda é uma doença de problema de saúde pública, né? Então, assim, nós estamos entre os países com maiores números de casos novos. E isso é muito preocupante. Isso se torna um problema muito preocupante, muito grave, porque em outros países, principalmente nos países mais desenvolvidos, a hanseníase ela já foi até erradicada. Tá certo? Então, assim, o Brasil, a gente faz muitas campanhas e não é à toa. E por isso também que cai muito em prova questões sobre hanseníase. Mas, assim, a doença, ela é cercada de estigmas, de preconceitos. Então, o Brasil adotou uma iniciativa brasileira, foi adotado o termo hanseníase, tá? No lugar da lepra, e a gente tem aí uma lei que rege essa proibição de não utilizar o termo lepra. Por quê? Para tentar diminuir esse estigma, esse preconceito, tendo em vista também que a lepra, a hanseníase, ela está diretamente relacionada aos fatores, às condições socioeconômicas, né? Então, a gente vê muito mais casos nessas regiões que são desfavorecidas socioeconomicamente. Por quê? Por conta dos grandes aglomerados, da falta de saneamento, da falta de iluminação, tá certo? Então, assim, o Brasil adotou esse termo justamente para tentar diminuir esse estigma e esse preconceito. Então, vamos acompanhar aqui no nosso material, tá? Para vocês acompanharem melhor. Então, aí como a gente vê, né, a antiga lepra, a Lei 9.000, aqui, a Lei 9.010, de 29 de março de 1995, coloca o termo lepra e seus derivados como proibido para poder ser utilizado nos documentos oficiais da administração centralizada e descentralizada da União e dos Estados-membros, tá? Então, é proibido no nosso país qualquer documento oficial que seja utilizado qualquer termo relacionado à lepra. Leproso, lepromatóide, leprosários, né, que é muito utilizado nos locais onde os leprosos ficavam, tá? Vamos voltar lá para a gente ver. Então, é uma doença crônica, como a gente vê aqui, ó, uma doença crônica. Por quê, professora? Porque ela ocorre durante longo período. Tá aqui, uma doença infecto-contagiosa, lenta e progressiva. Então, gente, o período de incubação, de acordo com o Ministério da Saúde, é em média de 2 a 7 anos, tá? Então, é uma doença com um período de evolução bem longo, tá certo? Acomete os nervos superficiais, aqui, gente, ó, nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos, tá? Então, é o quê? Pele e nervos periféricos, troncos nervosos periféricos, tá? E pode afetar também os olhos e órgãos internos. A gente vai ver aí que principalmente nos estágios mais avançados, a gente vê comprometimento de pâncreas, comprometimento de testículos, enfim, vários órgãos internos, tá? Então, vamos aqui continuar no nosso material. Certo? Qual é o agente etiológico? É uma bactéria, um bacilo chamado de bacilo de Hansen, Mycobacterium lepre ou leprae, como vocês preferirem, tá? É um bacilo, ou seja, uma bactéria, bacilo de Hansen. Daí vem o nome hanseníase, que, não esqueçam, é utilizado no Brasil, iniciativa brasileira, o nome hanseníase, tá bom? A transmissão. Como é que é a transmissão, professora? Gente, isso aqui vocês têm que
memorizar aqui, destacar, vias aéreas superiores. Não é pulmão. Vejam aí na figura, ó, que o pulmão, ele não é acometido, tá vendo? É aqui, ó, orofaringe, essa região aqui, ó, tá vendo? E cavidade nasal, orofaringe, cavidade nasal, por disseminação de quê? Gotículas. Isso aqui vocês têm que ficar bem atentos, porque as provas adoram fazer pegadinhas e tentar relacionar com outras doenças para poder nos confundir. Então, não esqueçam, vias aéreas superiores, mucosa nasal e orofaringe e gotículas, tá? A hanseníase, ela é transmitida através de gotículas, que são partículas maiores, mais pesadas, tá? E é necessário aí um longo período de tempo de contato. Outro ponto muito importante, vocês precisam destacar isso aí no material de vocês, tá, gente? Para que haja transmissão, primeiro, é necessário um longo período de tempo de contato direto com aquela pessoa. Em segundo, a pessoa que é a portadora da hanseníase precisa ser multibacilar, ou seja, ter uma carga bem alta de bacilos, tá? E necessário aí um longo período de tempo, tá? E detalhe também, não pode estar tratando. A partir do momento que esse paciente inicia, que esse portador da hanseníase inicia o tratamento, ele deixa de transmitir a doença. Então, destaquem isso aí, memorizem isso aí, iniciou o tratamento, deixou de transmitir. Então, para que haja transmissão, esse portador multibacilar não pode estar em tratamento, tá? Vamos voltar lá. Isso aqui, outro ponto muito importante que vocês precisam destacar. Alta infectividade e baixa patogenicidade. Então, ó, baixa patogenicidade e alta infectividade. O que isso quer dizer, professora? Que é muito fácil a gente se infectar. É muito fácil, ó, como tá vendo aqui, as gotículas, as partículas são inúmeras. Então, é muito fácil que a pessoa transmita e que a outra seja infectada. Mas esse bacilo, talvez aí por uma resistência do nosso organismo aí durante anos, né, já que é uma doença que está tão presente, é natural essa resistência do nosso organismo. Então, a infectividade, ela acaba sendo alta, mas é muito difícil da pessoa desencadear a doença, tá? Ficar doente pela hanseníase. E detalhe aí, gente, a questão de ter o contato próximo, tá? Tem aí uma questão genética, certo? Associada. Então, a gente tem a carga genética, assim, como um fator associado com a presença da doença, tá? De você manifestar a doença, certo? Então, vamos voltar lá. O ser humano, isso aqui também é muito importante, já vi em várias provas. Então, o ser humano, aqui, ó, é a única fonte de infecção, tá? Não existe outro animal considerado como fonte de infecção da hanseníase, tá? Então, o homem é o reservatório e única fonte de infecção. Vamos lá de novo para o nosso material. Falar um pouco aí da parte de notificação e investigação. Gente, então, a hanseníase é uma doença de notificação que semanal, ó, semanal, tá? Destaquem isso aqui, em todo o território nacional e de investigação obrigatória. O que isso quer dizer? Nós temos dois tipos de notificação, imediata e semanal. Eu vou dar uma dica para vocês tentarem memorizar essa questão da notificação. Por quê? Porque nós temos aí uma lista imensa. Nós temos desde doenças que não são notificadas, não necessitam ser notificadas, né? Doenças infecto-contagiosas, etc. E nós temos doenças que precisam ser notificadas de forma imediata e de forma semanal. Então, o que vocês vão imaginar? Se vocês forem analisar as doenças de notificação, vocês vão ver que geralmente aquelas que são imediatas,
imediata, é justamente porque precisa de uma intervenção imediata. São aquelas doenças que elas têm o maior risco de morte para a pessoa. Por exemplo, a raiva, né? Onde a evolução da doença ela é muito rápida e pode ser fatal. Então, quando vocês verem que é uma doença geralmente de período de evolução de doença mais longo, como por exemplo a hanseníase, como por exemplo a tuberculose, você vai lembrar que ela é de notificação compulsória semanal. Então, você tem aí 7 dias, a semana naquela semana em que foi investigada, tá? Para poder fazer essa notificação. A hanseníase é em todo o território nacional. Por que a gente destaca isso também? Porque nós temos doenças que só são notificadas em regiões endêmicas, tá bom? Que não precisa ser em todo o território nacional. A hanseníase, ela é de notificação semanal, tá? Por quê? Porque ela tem aí uma evolução longa, um tratamento longo. E em todo o território nacional, beleza? E investigação obrigatória. Gente, isso também é muito importante. Por quê? É investigação obrigatória de quê? Dos casos suspeitos? Não, professora. É dos casos, dos contatos, na verdade, tá? Independente, gente, de ser suspeito, de ter sintomas ou não, todo contato do doente de hanseníase precisa ser investigado obrigatoriamente. Então, o paciente chegou, foi diagnosticado com hanseníase, obrigatoriamente todos os contatos daquele doente têm que ser investigados. Não necessariamente porque tem alguma manifestação, mas sim para se observar se aquelas pessoas, de repente, têm algum sinal e sintoma que não foram percebidos, tá? Então, vamos lá. E aí, nós temos alguns tipos de investigação, tá? Que o Manual do Ministério da Saúde traz, e eu vou destacar aí para vocês. Investigação de casos de menores de 15 anos. Então, para isso, para fazer essa investigação, a gente preenche o protocolo complementar de investigação diagnóstica de menores de 15 anos, tá? É o PCDI menor que 15, tá certo? Isso aqui para vocês terem uma noção do que é investigar. Então, investigação de casos em menores de 15 anos, tá? Investigação também de recidivas. Então, são 3 tipos de investigação: menores de 15 anos, recidivas, onde a gente preenche a ficha de investigação de suspeita de recidiva. E os casos confirmados, gente, precisam ser contrarreferenciados, certo? E o mais importante, que é o mais cobrado, nós temos aí a investigação dos contatos. Gente, não esqueçam disso. Investigar contato não quer dizer investigar caso suspeito. Não é porque são suspeitos, tá? É porque tem uma chance maior de desenvolverem a doença. Então, é investigação de contatos apenas, tá? Vamos lá no material. Então, ó, todos os contatos, todos devem ser examinados. E aí, a gente define por contato o quê? O contato domiciliar e o contato social também. E aí, a gente vai contar como contato, a gente vai destacar como contato aquelas pessoas, contato domiciliar, aquelas pessoas que tiveram ou têm contato direto, contínuo com o doente de hanseníase, mesmo que não more na mesma casa, ou mesmo que não seja da mesma família, mas que, digamos, está lá toda semana, todos os dias, sai do serviço, vai para lá, passa o dia e depois sai. Digamos, a pessoa tem uma babá, não é uma pessoa da família, mas é uma pessoa que tem um contato domiciliar. Por quê? Porque está ali todos os dias, de manhã e à tarde, não dorme, não mora na casa, mas é um contato domiciliar, tá? E aí, esse contato, a gente vai investigar aquela pessoa que teve esse contato nos últimos 5 anos, tá? Então, aí, ó, nos últimos 5 anos, gente,
Onde tem números, o que a gente sempre fala, o que a gente costuma falar, onde tem números tem questão. Então, quando vocês verem números, destaquem, porque eles gostam muito de cobrar, justamente porque números deixam a gente um pouco perdido, né? A gente não consegue fazer, às vezes, muitas técnicas, muitas associações. Então, se liguem aí nos números. E o contato social também deve ser investigado. Então, aquele contato onde a pessoa tem de forma social, fora de casa, mas que é contínuo, como, por exemplo, as pessoas do serviço, ou até mesmo lá do seu lazer. De repente, é um senhor que toda sexta-feira, todo sábado, quando ele sai do serviço, ele vai para aquele bar, o mesmo bar, tomar uma cervejinha com os mesmos amigos. Então, aqueles amigos, aqueles contatos de toda semana, né, é considerado um contato social e tem que ser investigado, tá? Vamos voltar lá no nosso material. E aí, a investigação epidemiológica dos contatos consiste em... Então, são 3 pontos que a gente vai analisar quando vai investigar os contatos. A anamnese, tá? Então, a gente vai avaliar, fazer toda a anamnese e a avaliação clínica dos sinais e sintomas, tá? O exame dermatoneurológico, então, a gente faz a anamnese, a gente faz o exame, vai avaliar toda essa pele e os troncos nervosos e vacinação da BCG. Gente, esse ponto aqui é extremamente importante, as provas cobram muito, tá? Então, vamos lá. Vacinação da BCG. Prestem atenção. Todos os contatos. Olhem só. Vejam que tem todos, mas tem as exceções. Então, sim e exceções. Então, aqui, ó. Prestem atenção nas exceções. Tá certo? Todos os contatos devem ser vacinados com a BCG? Sim, mas, entretanto, todavia, tem as exceções. Quais são elas? Não pode ter sinal e sintoma no momento da avaliação, sinal e sintoma de hanseníase no momento da avaliação. Não pode ser gestante, não pode ter tuberculose ativa e não pode ser imunossuprimidas. Então, olhem lá, ó. Imunossuprimidas, tuberculose ativa, gestantes e que tenham sido vacinadas recentemente. Claro, se a pessoa foi vacinada recentemente, ela não vai precisar vacinar novamente, né? E aí também sem presença de sinais e sintomas da hanseníase no momento da avaliação, tá? Então, se liguem nisso aí, tá certo? Porque também é algo que é muito cobrado. Então, vamos lá de novo no nosso material. Familiares e doentes de hanseníase estão inclusos no grupo de maior risco de adoecimento, estando residindo ou não na mesma casa, no mesmo domicílio, tá? Então, gente, tem aí uma suscetibilidade genética associada à doença. Então, os contatos familiares, os familiares, na verdade, mesmo não residindo, todos têm que ser investigados. Se tem aquele contato ali contínuo, pelo menos semanal, enfim, você tem um certo contato com aquela pessoa ali nos últimos 5 anos, é preciso ser investigado, tá? Então, aí, ó. Devem ser examinados e acompanhados por pelo menos 5 anos. Em caso de não confirmação da hanseníase nos contatos domiciliares, recomenda-se avaliação dermatoneurológica, pelo menos o quê? Uma vez ao ano, durante 5 anos no mínimo, independente da classificação operacional do caso notificado. Então, vejam só, a gente traz que a hanseníase, ela para ser transmitida tem que ser um caso multibacilar, tem que ser um doente multibacilar. E aí, olha como uma questão pode te induzir ao erro, porque está dizendo aí que esses contatos, eles devem ser investigados, né? Digamos, você não encontrou nenhum sinal e sintoma, a pessoa
não foi diagnosticado com hanseníase, mas todos esses contatos devem ser avaliados dermatoneurologicamente pelo menos uma vez ao ano, pelo menos, no mínimo, tá? Então, não é obrigatoriamente, mas também não pode ser menos, tem que ser uma vez ao ano no mínimo e também no mínimo durante 5 anos essa avaliação. Aí vem bem aí um pontinho que vocês têm que destacar, porque a gente pode induzir ao erro e dizer, não, mas se é só o caso multibacilar que transmite, então é só ele que vai ser investigado. Não. Se o doente ele é multibacilar ou paucibacilar, mesmo que ele já tenha sido curado, aquele contato ele tem que ser investigado e acompanhado durante esses 5 anos, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vamos lá aqui de novo no nosso material. Vamos saber como é que pergunta na prova? Então, olha aí, ó, essa prova do CESP de 2018, de enfermagem, pergunta acerca das diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase no Brasil, julguem o item subsequente. Se em uma unidade de saúde, independente de ser pública ou privada, um paciente for diagnosticado com hanseníase, os profissionais dessa unidade deverão, na semana epidemiológica do diagnóstico, preencher a ficha de notificação e investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM. Então, essa pergunta, ela é o quê? Ela é verdadeira. Não é isso? Porque, gente, independente de ser uma unidade pública, privada, qualquer local de saúde, público ou privado, as doenças de notificação compulsória, elas têm que ser notificadas. Não é só em âmbito público, tá? Independe, elas precisam ser notificadas. E ele fala na questão também que na semana epidemiológica do diagnóstico. Sim, tá certo. Você tem aí uma semana, né, a partir daquele diagnóstico, então na semana epidemiológica do diagnóstico, você tem para notificar a doença, tá? Hanseníase. Vamos lá para outra, só mais uma aí para a gente ter uma noção, na verdade, duas que eu adaptei para a gente ter uma noção de como é que cai. Então, a hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação, aqui ó, notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação facultativa devido ao longo período de incubação. Gente, aprendam a ler a questão, tá? Vocês leem de passo a passo a cada afirmação que a questão está falando. Então, notificação compulsória, certo. Em todo o território nacional, certo. Facultativa, opa. E aí, olha que ele coloca bem aqui para te confundir, longo período de incubação. É verdade? Sim, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 2 a 7 anos o período de incubação, não é isso? É verdade. E aí, se você não tiver ligado nisso bem aqui, ó, você pode acabar se confundindo. Então, a investigação o quê? Obrigatória. Tá bom? Investigação obrigatória, sempre. Então, essa questão está o quê? Errada. E aqui a última para a gente fechar. O homem e alguns animais silvestres, como o tamanduá e o tatu, são considerados fontes de infecção para hanseníase? Ah, gente, isso aqui está o quê? Erradíssimo, né? Como eu falei lá para vocês, não existe considerado outra fonte de infecção que não seja o homem. O homem é o reservatório e a fonte de infecção. Apesar, e isso aqui também pode ter sido para confundir, porque sim, já foi encontrado bacilos em alguns animais, como o tamanduá, por exemplo, mas não são considerados fontes de infecção, tá? Então, gravem isso, memorizem, destaquem, apenas o homem é fonte de infecção da hanseníase, tá certo? Bom, galera, então a gente vai ficar por aqui, tá? Depois a gente vai para o segundo módulo, que a gente vai falar dos sinais e sintomas e do diagnóstico, tá bom? Até mais, tchau, tchau!